Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui agora na sessão 2 de Direito Penal, tá? Na última aula a gente falou da sessão 1, era para essa aula ter sido presencial, né? Mas por conta de uma audiência pública, né, que vai ter hoje, a professora Elisiane e eu e o professor Bruno optamos por gravar essa e a próxima a gente fazer na aula presencial. Perceba que na sessão 2, né, existe uma continuidade do mesmo exercício da aula passada. Então, vocês não vão cada semana pegar um novo caso, vocês vão pegar um caso e ir acompanhando ele conforme, né, ele vai caminhando durante, como se fosse um processo mesmo. O sujeito chega em você, quer te contratar, fala, eu quero te contratar para ser meu advogado, tá bom. E aí você, durante todos os atos processuais, você vai representar ele como um advogado. Isso é bom porque você acaba pegando todo o processo, né? O que na prática, às vezes a gente até chega a entrar em processos no meio, né? Então às vezes você não participa do flagrante, não faz as peças prisionais e aí depois é contratado durante o processo. Tem processos às vezes que o pessoal te procura até em grau de recurso, então às vezes o sujeito já perdeu tudo, tá em recurso do Tribunal de Justiça e o sujeito te procura. Fala, doutor, já foi a sentença, já foi tudo, tem como fazer alguma coisa ainda? Você fala, olha, só se for em grau de recurso. Aí a pessoa te contrata ali. Mas, sobre regra, o advogado acaba pegando o processo desde o início, né? Fala do Brutus, lá de Porto Seguro, na Bahia, preso em flagrante por homicídio doloso, né? Que eram as duas meninas. Eis que no local foram encontrados cadáveres, etc e tal. Só isso aqui eu vou dar uma reduzida, porque a gente são os mesmos fatos, né, que aconteceu no último. Tá? O cara era o dono do morro e elas, em razão do glamour gerado pelo poder, né, acabaram indo até a residência dele para ouvir música. Uma concordou com o ato sexual, a outra não, né? E ele, enfurecido, recusou o convite, pegou um fuzil e disparou contra Cleópatra, atingindo-a mortalmente. Mas o disparo perfurou e acertou também a Afrodite. Tá? Por enquanto a gente está discutindo as questões de prisão. Né? Por quê? São duas coisas separadas. Uma coisa são as questões prisionais, outra coisa é a questão se ele estava certo ou errado, se ele vai responder pelo processo ou não. Né? Então, como que funciona? Quando você, como advogado, é contratado geralmente no momento da prisão em flagrante, né, que é lá do 302, 303 do Código de Processo Penal, o sujeito foi preso em flagrante. Você foi contratado. Bem, quando você foi contratado, você vai, primeira coisa, tentar soltar o sujeito, participar da audiência de custódia, etc. Isso tudo para ver se ele vai responder o processo em liberdade ou se ele vai cumprir o processo mediante uma prisão preventiva, por exemplo. Ou seja, vai ficar preso, né, no decorrer do processo, sem ter uma sentença contra si, mas ele pode ficar preso. Então, uma questão é a questão prisional. Você, como advogado, vai pedir a liberdade do sujeito. Outra questão é a questão se ele estava certo ou errado, que é o decorrer do processo, né, que é o processo em si. Que aí vocês vão ver se ele realmente cometeu o crime, não cometeu, qual é a situação. Aqui, quando é bom você ler, e quando a gente vai ler os exercícios, é muito bom porque, por exemplo, na prova da OAB, você vai lendo, você já vai, ele quis matar um e acertou o outro. Você já na tua cabeça já fala, será que é um erro de execução? Que é lá da teoria jurídica do direito penal, que a gente estudou lá atrás. Então, a gente vai já puxando algumas coisas na mente, falar, pode ser um erro na execução, erro sobre a pessoa, não sei. Então você vai puxando, né? Será que... Então você vai puxando na sua cabeça algumas teses que possivelmente podem ser usadas, né? Que morreu imediatamente, mas ele não tinha intenção de matá-la, que ocorrera por erro na execução, em virtude da imprudência de ter usado uma arma muito possante para eliminar alguém que estava próximo a ela. Aqui ele ainda foi generoso, né? Ele falou do erro da execução. No exercício do OAB, por exemplo, eles não vão falar isso, tá? E aí você tem que destacar, falar, esse aqui é erro da execução, tá? Destaca-se Cleópatra e Afrodite eram moradores da comunidade rival,
Formada por outro traficante, inimigos de Brutus, que quando a notícia chegou, foi acionada a polícia militar de forma anônima, dando o endereço do cara, etc e tal. A polícia chegou sem qualquer investigação prévia, mediante uma denúncia anônima, né? E por que respeitando isso? Imagina, eu não gosto do meu vizinho, eu ligo pra polícia e falo, ó, meu vizinho, eu vi vários disparos de arma de fogo aqui na casa do meu vizinho. A polícia vai chegar lá e vai entrar? Aí no outro dia eu falo, olha, eu vi uma pessoa gritando socorro aqui na casa do meu vizinho. Aí no outro dia a polícia entra também. Se for só por uma questão de denúncia anônima a polícia poder entrar na minha casa, acabou, né? Eu vou ficar o dia inteiro ligando, incomodando meu vizinho, a polícia vai ficar entrando na casa do cara o dia inteiro. Não é assim, tá? Temos direito à propriedade privada. A casa é minha, a propriedade é minha, mediante algumas situações específicas, né, que a gente dá em direito condicional. Para prestação de socorro, por exemplo, a casa está pegando fogo. O bombeiro vai falar, com licença, eu posso entrar? Não, tá? O bombeiro entra. Outra circunstância, em caso de flagrante delito. Então, por exemplo, a polícia passa na frente, o cara está batendo na esposa, a polícia pode entrar para proteção, tendo em vista que é um flagrante delito. Então, várias circunstâncias, né? Ou em caso de mandado judicial, que é o mais comum. Fala da polícia militar, chegou lá, encontrou os corpos e várias drogas, né? Embaladas já para o comércio, um fuzil e uma 9mm estavam no armário da cozinha. Eu já lembro, né, que no 9mm ele só falou pela questão da asfixia, né, que ele apontou a arma e as drogas depois de ter apanhado. Foi encaminhado para o ML, o corpo de delito constatou, o juiz recebeu auto de prisão em flagrante, fez a audiência de custódia e ficou a par dos moldes que se deram à sua prisão. Na custódia, o acusado mencionou que os policiais entraram sem o seu consentimento, etc. e tal. O membro do MP tinha uma extensa ficha criminal, bem como, pelos crimes, né, requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o acusado teria praticado o crime hediondo. Destacando que não era possível a concessão de liberdade provisória com fiança, porque, né, trata-se de um crime hediondo. Além disso, o promotor de justiça não acreditou que os policiais teriam espancado e asfixiado o acusado, bem como que os crimes praticados foram comprovados pela entrada da residência, indispensável consentimento do morador na questão de permanente delito. A defesa requereu relaxamento de prisão, né, que foi a primeira peça que vocês fizeram, tendo em vista que a prisão foi ilícita e ilegal. Todavia, o magistrado na audiência de custódia entendeu por bem decretar a preventiva. Decido que o crime de tortura não foi claramente comprovado, devendo ser investigado em via própria. A invasão de domicílio feita pelos policiais é justificável, que estava sendo praticado um crime de hediondo, etc. e tal. Posto isso, decreta a prisão preventiva com base na ordem pública, bem como pela hediondez dos delitos. Dessa forma, o réu encontra-se preso preventivamente. Passados 200 dias, não foi juntado laudo preliminar de drogas apreendidas, nem laudo de prestabilidade da arma de fogo. Olha, quando você... o exercício ele vai te dando... Por que ele falou que não foi juntado laudo preliminar? Na tua cabeça, assim, e isso é interessante não só para o nosso exercício, mas depois a prova da OAB. Gente, a prova da OAB é isso aqui. É isso. Só que eles não vão te contar se vai ser a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, a quarta sessão, a quinta, a sexta ou a sétima. Eles não vão te contar. Eles não vão te entregar. O que eles vão falar é o seguinte: eles vão te dar um exercício, vão te dar um momento processual, você vai ter que descobrir a peça. Você que tem que descobrir a peça. Eles não vão te dar. Você que vai ter que analisar as teorias que você vai ter que pedir para o sujeito. Você vai ter que fazer tudo. Então, a OAB ela não vai te dar peça. A OAB ela não vai te dar as teorias. Você tem que saber qual o momento processual que você está. Por isso que eu sempre faço com você no Paint mesmo uma linha processual. Para você falar, tô aqui, é essa peça. Tô aqui, é essa peça. Se você não notar e não perceber aonde você está, você não consegue passar na OAB. Você tem que entender aonde você está, tá? Então, ele falou que da questão preliminar de tráfico de drogas. Por quê?
Porque na lei de drogas você tem 2 laudos, tá? Um preliminar, que ele é feito preliminarmente para a prisão em flagrante, né? É muito comum nesses programas de TV, o sujeito pega lá a droga, coloca um líquido rosa, né, pinga lá, principalmente a cocaína. E ele fala, olha, se ficar azul é cocaína. Então, nessas circunstâncias, é feito um laudo preliminar para saber se aquilo é droga ou se aquilo não é droga. Pode ser farinha? Pode ser outra coisa? Pode. O perito ele vai analisar preliminarmente, de uma maneira rápida, se aquilo é droga ou não é droga. E qual droga seria? Ponto. O exame definitivo ele já é muito mais complexo. Por quê? Não é um pinguinho de um produto reagente. Ele vai pegar essa droga e colocar numa máquina gigantesca. Assim, uma vez eu tive uma palestra com uma perita que era daqui de Dourados, na época responsável, e ela falou que é uma máquina, né, que faz toda a análise química daquela droga. Vai indicar, inclusive, o grau de pureza daquela droga. Vai indicar o que tem ali dentro anexado, né? Por exemplo, a cocaína. Então, por exemplo, vai encontrar farinha, vai encontrar bicarbonato, vai encontrar várias substâncias ali que não sejam a droga pura. Muito raro, tá? Encontrar a droga pura. Geralmente ela é muito misturada, diluída para poder render mais. E o pior ainda, quando vem do Paraguai, que geralmente ou da Bolívia, né, e elas ainda estão bem puras, tá? Quando chega no Brasil, os caras misturam tudo para poder render 10 vezes mais, tá? Você, como advogado de brutos, vai ter que oferecer a peça cabível. A OAB é isso, tá? Ela vai te contar a historinha e você tem que saber a peça. Você tem que saber as questões básicas de qualificação, endereçamento, isso toda peça vai ter. Então toda peça vai ter que fazer endereçamento, toda peça vai ter que fazer a qualificação do sujeito, toda peça você vai ter que colocar o fundamento, o nome, além do nome da peça, o fundamento de onde você tirou aquela peça. Depois você vai ter que fazer dos fatos, do direito e do pedido. Isso é uma estrutura de petição, que vem lá do Código de Processo Civil. Então, no CPC, ele vai tratar sobre uma estrutura de petição. Endereçamento, que eu coloco lá em cima, que é o nome do juiz. Para que eu estou mandando essa peça? Qualificação do sujeito, que o juiz precisa saber de quem que é o processo. Precisa saber qual peça que você está entrando, doutor. Aonde você tirou a fundamentação disso? Quais são os fatos que o senhor está narrando? Qual o direito que o senhor está narrando através dos fatos? E, principalmente, os pedidos. O que o senhor quer que eu faça? Aí você vai assinar como advogado ao final da petição, colocando nesses termos, pede deferimento e assina. Isso é estrutura de petição, tá? Isso é estrutura. Isso não vai mudar o direito penal, o direito do trabalho, é praticamente tudo igual. É lógico que uma peça ou outra vai alterar. Por exemplo, quando a gente vai entrar nas partes recursais, você não vai endereçar para o juiz. Então você coloca lá egrégios, desembargadores, ínclitos magistrados, né? Existe uma diferença. Mas a gente vai ver lá na frente, na parte recursal. Mais sobre regra, na petição inicial, a estrutura é igual que vem lá do CPC, tá? O que você vai ter que saber são algumas partes de fundamentação. Por quê? Aí a fundamentação vai alterar, né, de exercício, de parte, de penal, civil, etc. Aí a fundamentação vai mudar. Né? Obviamente que a maioria delas vai decorrer da Constituição Federal e do seu código disposto. Né? Então a nossa, por exemplo, que é penal, a gente vai falar da Constituição, vai falar do Código Penal, do Código de Processo Penal, ponto. Né? Mas vão ter outros fundamentos, como por exemplo, leis esparsas, como lei dos crimes hediondos, tá? Por exemplo. Mas vamos lá, fundamentando. Apesar, então, na questão da fundamentação, fala aqui que ninguém será considerado ninguém será considerado culpado ao trânsito julgado de sentença condenatória penal. Né? Esse princípio ele teve uma certa relativização. É interessante, né, quando a gente tem direito penal, teoria jurídica, né, quando a gente fala dos princípios, e também lá no direito constitucional vem essa matéria. Né? Um tempo o STF entendeu que após a sentença condenatória em segundo grau, não transitada em julgado, ou seja,
O sujeito tinha uma sentença condenatória aqui em Dourados, tinha uma sentença condenatória em Campo Grande. Quando ele iria para Brasília, como o sujeito já tinha 2 condenações contra ele, estaria ali, embora, né, ele não será considerado culpado, né, ele não é mais presumivelmente inocente. Então tinha uma interpretação que existia uma diferença entre os princípios, né? Ocorre que não prevaleceu, ainda mais na época, foi naquela época que o Lula foi preso, e aí o STF já era muito criticado, depois foi mais criticado ainda, virou um caso midiático e o STF acabou voltando atrás, tá? Fato hoje, né, as pessoas que têm um pouco de condição financeira, né, acabam que existem escritórios especialistas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, nessas grandes capitais, são especialistas em enrolar o processo no STJ. Então tem processos que já duram 3, 5, 10 anos no STJ e ficam lá enrolando, até as pessoas às vezes morrerem no decorrer do processo, né, ou até a prescrição ocorrer. Então quem tem um pouco de condição financeira acaba que não precisa, né, acaba que consegue enrolar o processo durante um grande período nos tribunais superiores. Fala que a prisão deve ser somente em último caso, né? A prisão, pessoal, sob regra, a liberdade é a regra, a exceção é a prisão. Então, se o sujeito ele tem ele não sabe se ele vai ser condenado ou não. E se depois comprovar que não foi ele que fez os disparos? E se comprovar que foi uma outra pessoa? Não tem como saber. Então, enquanto não tem uma sentença transitada em julgado, eu não posso botar o cara na cadeia sobre regra, tá? Fala da prisão preventiva. Então, para eu decretar a preventiva, né, que está lá no CPP, eu tenho que ter, além de um dos 4 fundamentos que a gente tratou na última aula, ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, eu tenho que ter também o perigo da liberdade e o fumus comissi delicti, né? No direito civil a gente fala a fumaça do bom direito, né? No direito penal a gente fala a fumaça do cometimento do delito. Como assim? Tem que estar intrínseco que foi o sujeito que cometeu o delito, tá? E que o delito aconteceu, autoria e materialidade. Além disso, o perigo na liberdade. Qual é o perigo que eu vou ter que o sujeito estará solto? Ele vai representar algum perigo para o processo? Ele vai representar algum perigo para a sociedade? Qual o perigo dele estar solto? Entende? Então, além dos requisitos, né, também tenho que analisar no processo civil fumus bonis iuris, a gente chama de fumus comissi delicti, tá? No 312 tem aqui o que a gente já falou, ordem pública, ordem econômica, conveniência, instituição criminal, assegurar a lei penal, só para a gente relembrar aqui. Garantia de ordem pública, um dos exemplos que a doutrina traz é a reiteração de reincidências. Então o sujeito não tem um furto, tem 200 furtos. A pessoa fala, a população chega, cara, é a 4ª vez que o cara furtou, juiz. Na minha loja, o senhor não vai prender ele, não? O senhor está incentivando o furto agora? Então, nessa circunstância, o juiz vai falar, vai pela garantia da ordem pública, não é clamor público, tá? É diferente. Clamor público é quando vai um monte de gente da frente do fórum e fala prende. Isso é clamor público, ordem pública é diferente, tá? Um exemplo, a multirreincidência. Da ordem econômica, o cara aplicou um golpe numa cidadezinha pequena e todo mundo parou de usar Pix, parou de usar cartão porque está tendo golpe. Percebe que eu altero a questão econômica de uma cidadezinha? Pode ser. Conveniência da instrução criminal. O cara está ameaçando testemunha. A testemunha falou, juiz, não aguento mais, todo dia o cara me ameaçando lá na minha casa. Eu não vou vir depor contra ele não, o senhor vai me matar? Nesse caso, o juiz pode prender o sujeito também durante o decorrer do processo. Se for pela conveniência da instrução criminal, após o fim da instrução, essa semana, ontem, acho que foi um advogado que veio me perguntar isso. Falou, doutor, Pedro, você pode me tirar uma dúvida? Eu falei, posso. A gente que é professor, né, é engraçado que às vezes eu tenho outros colegas advogados que o pessoal às vezes vai tirar dúvida. E aí eu já vi de muitos advogados assim,
Não, doutor, eu tiro sim, o senhor está disposto a dividir os honorários? Então, assim, o cara tira a dúvida, mas ele quer uma parte do bolo, né? A gente que é professor, a gente é meio besta, a gente gosta de tirar dúvida, a gente gosta de ajudar as pessoas nesse sentido de auxiliar, né? De ajudar, de tirar as dúvidas. E aí, uma vez aconteceu isso, um colega ligou para um amigo meu que estava advogado também. O senhor pode tirar uma dúvida? Ele falou, posso. O senhor vai dividir os honorários comigo? Aí eu, mas como assim? Eu falei, eu estudei, fiz pós, fiz tudo e agora eu estou tirando dúvidas de graça. Enfim. Aí ontem o advogado me ligou e falou assim, doutor, você pode tirar dúvida? Eu falei, posso. Falei, Pedro, eu tenho um cliente assim assado, ele está preso, a audiência de instrução dele é hoje, a gente vai encerrar a instrução criminal hoje. Eu posso solicitar a liberdade dele para o juiz? Eu falei, pode. Aí eu falei, ainda mais se for pela conveniência da instrução criminal. Se o juiz decretou a preventiva do sujeito pela conveniência da instrução criminal, o juiz é obrigado a soltar o sujeito após o fim da instrução. Por quê? Se o juiz prendeu ele com base no fundamento de que, por exemplo, ele está ameaçando testemunhas, ele está atrapalhando a investigação criminal. Se ele está atrapalhando a investigação criminal, se a investigação criminal acabou, o juiz tem que soltar. Por quê? Quais são os próximos passos do processo? Eu não tenho mais oitiva de testemunha. O juiz vai dar a sentença e as partes vão entrar com recurso se quiserem. Durante todo o procedimento recursal, ele não vai mais ameaçar ninguém. Logo, ele tem que ser solto, a não ser que seja por outro fundamento. Mas aí o juiz também pode fazer uma análise diante do caso concreto. Mas se o juiz fixar com base na conveniência da instrução criminal, o juiz é obrigado a soltá-lo após o fim da instrução. Tá? É lógico, né, pessoal? Isso é o que a doutrina traz. Vocês podem encontrar um caso ou outro isolado do juiz que mantém a prisão preventiva, desde que seja por outro fundamento. Então o cara coloca ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal. Tá? Assegurar a aplicação da lei penal é quando o sujeito está tentando fugir. Tá? O cara está tentando fugir, o juiz tenta encontrar, não acha, o oficial tenta encontrar, não acha. Às vezes o juiz até expede um mandado de prisão para encontrar o cara. Não é que o juiz quer prender ele, mas expede um mandado de prisão para encontrar, porque senão o processo vai ficar parado lá. Tá? Então, tem as questões doutrinárias aqui, tá? E outra, tem vários livros que vocês podem puxar de processo penal que vão tratar sobre o tema. Utilizem a biblioteca da Anhanguera, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Então, os livros de processo penal, no final aqui eu vou colocar para vocês, mas tem vários. Melhor, vou colocar agora. O meu já coloquei na biblioteca da Anhanguera. Ai, que errado. Mas aqui vocês vão ter uma série de... vou ter que logar. Voltei aqui, ó. Tem vários livros, do Mirabete, por exemplo, que é muito bom. Isso aqui é da parte especial, legislação penal comentada, teoria do direito penal, parte geral. Tem vários aqui, ó. Código de processo penal, esse é o completo. Tem vários aqui, tá? O do Mirabete, é um dos mais famosos que tem, tá? Esse aqui é o filho dele, isso aqui é do direito penal. Mas o Mirabete é um dos autores mais famosos. Na verdade, o pai dele, na década de 80, 90, todo mundo só usava o Mirabete para estudar processo penal. Tá? Era como era também na década de 80 e 90, mais na década de 90, né, que a nova Constituição é de 88, de Michel Temer. Só estudava pelo livro de Michel Temer constitucional. Você fala com os promotores antigos, juízes antigos, eles comentam, todo mundo só estudava por ele. Era um livrinho minúsculo. Tá? Mas esse aqui é da biblioteca virtual, lembrando que vocês têm várias bibliotecas aqui, tá? Tem várias coisas. Esse aqui é o primeiro, né, da biblioteca. Tem alguns livros, mas nos outros também vão ter outros livros, tá? Podem utilizar. Então ficou com dúvida, por exemplo, e além disso também tem vários materiais bons na internet, tá? Sobre prisão preventiva, etc e tal. Professor, eu fiquei na dúvida, manda mensagem pra gente, a gente explica, já auxilia certinho, tá? Então falo do CPP, dos requisitos 312, tá? Da prisão preventiva. Lembrando, a regra é a liberdade, a exceção é a decretação de prisão. Então, eu não lembro certinho, mas na última aula, salvo engano, nós falamos sobre a audiência de custódia. Na custódia, o juiz tem 3 opções:
Primeira, soltar o cara, decretar a liberdade provisória. Segunda, aplicar o 319, né? O que é o 319, professor? Vamos abrir o CPP? Abre o CPP e dá uma olhada. O 319 são algumas formas que o juiz... a prisão é muito, não é? Então, vamos fazer o menos? Vamos aplicar essas medidas cautelares? Quais, professores? Comparecimento jurídico, comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, monitoramento eletrônico. Então, ao invés de botar o cara preso, coloca ele uma tornozeleira eletrônica. Não é melhor para o sujeito? Então coloca a tornozeleira eletrônica, tá? Então, o juiz tem essas três opções: soltar, aplicar o 319 ou dar a prisão preventiva. E aí a prisão preventiva, mediante os requisitos que a gente falou: periculo in libertatis, fumus commissi delicti, ou seja, eu tenho que ter uma noção de que foi o sujeito que cometeu o crime. Além disso, né, eu tenho que ter um perigo na soltura do sujeito. Além disso, eu tenho que se encaixar nas hipóteses, né, do 312 aqui, ó. Ordem pública, ordem econômica, etc. e tal, tá? E ainda mais, né, um outro requisito da prisão preventiva, nós temos aqui que só será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos, condenado por outro crime doloso, que é o reincidente. Se envolver violência doméstica, eu também posso. Tirando essas hipóteses, eu não posso aplicar. Então, se for um crime doloso, punido com pena privativa de liberdade menor que 4 anos, o juiz não pode também decretar preventiva, salvo se ele for reincidente ou se o crime for sobre violência doméstica, adolescente, criança, etc. e tal, ou das medidas protetivas de urgência. É Lei Maria da Penha. Senão, não pode. Tá? Então, a questão que eu falei aqui da mídia, né, que não é clamor público, é ordem pública. Ó, não confundir com sensacionalismo. Clamor público, Leonardo Barreto fala, que é um doutrinador, né? É diferente. Ordem pública é uma coisa, clamor público, sensacionalismo que a mídia faz, isso não é ordem pública. Isso é fofoca de jornal, tá? Então, uma execução cruel, uma longa ficha de antecedentes, isso caracteriza a ordem pública. Não o jornal publicar, alguém publicar, tá? Tem algumas questões de alguns habeas corpus do STJ. O STJ ele vem sendo um garantista muito grande da liberdade do sujeito. Eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, olha, se o juiz não soltar aqui em Dourados, é só no STJ. Porque o Tribunal de Justiça raramente dá um habeas corpus favorável. O juiz dificilmente revê a preventiva que deu. O desembargador sempre mantém a decisão do juiz e a gente acaba indo para o STJ. O STJ tem várias posições definitivas de alguns temas. Por exemplo, concordem ou não, o STJ definiu que a Guarda Municipal não é polícia militar. Surpresa, está na Constituição. Mas os desembargadores e juízes não descobriram até hoje. São questões diferentes. A Guarda Municipal pode realizar o flagrante? Pode. Qualquer um do povo pode. O artigo 302. Qualquer um pode. Agora, a Guarda Municipal não pode, ela foi criada pela Constituição para proteção de patrimônio público, não para parar a gente na rua, não para invadir casa, não para fiscalizar o sujeito que está com a mochila na rua. Então a Guarda Municipal tem muitas prisões no seguinte sentido: a Guarda Municipal olhou um cara com mochila na rua, desconfiou porque o cara estava, sei lá, no escuro, foi lá, parou o cara, prendeu, abriu a mochila, achou droga. O STJ não admite essa prisão. A Guarda Municipal não foi criada para isso. A Guarda Municipal foi criada para proteger patrimônio público. Ela só pode realizar a prisão se for flagrante. Ela estar observando o flagrante, que é no caso do flagrante próprio. Tá? Se não é flagrante próprio, a Guarda Municipal não pode realizar. Ela não pode realizar busca pessoal, por exemplo. Só que o juiz de Dourados não, o Tribunal de Justiça mantém. Parece que eles não estão nem aí com a posição do STJ. Essa é a realidade. Mas, chega no STJ, o STJ anula. Simples. Simples. Então, o STJ vem garantindo essas posições mais libertárias. E até uma discussão, vocês podem pesquisar texto do Schietti, né, que é o Rogério Schietti,
um dos ministros mais antigos do STJ, ele critica o extremo uso de HCs no tribunal, no STJ. Ocorre que os juízes e desembargadores não dão, o que é jurisprudência do STJ. Aí você tem que ir no STJ e falar, ó, tudo bem que você é o STJ, você manda todo mundo, mas ninguém te obedece. Basicamente é isso, né? Mas, enfim, voltando aqui, dado esse desabafo, ocorre que em alguns crimes, aí ele fala desses requisitos que a gente falou, tá? Ordem econômica é muito incomum, mas pode acontecer, pode, tá? Sonegação fiscal com cifras exponenciais, lavagem de capital, crime que envolve questão econômica, tá? Um exemplo que eu gostei muito, eu não sei se é o brasileiro que traz, ele fala de uma cidadezinha pequena, que aí começam a chegar cartões de crédito, Pix lá, por exemplo, e o pessoal começa a dar esses golpes de Pix. Programa o Pix, mostra ali, ó, já fiz o pagamento. Aí a pessoa acredita, e aí o dono do posto de combustível, por exemplo, começa a tomar muitos golpes, né, estelionato, por conta desse Pix, e aí para de receber Pix. Então eu acabo atrapalhando a economia local, né? Algo que veio para auxiliar a questão econômica acaba que perde a sua função porque as pessoas começam a dar esses golpes em situações de questões econômicas, tá? Terceiro requisito de instrução criminal, isso tudo a gente já falou, depois vocês dão uma lidinha por cima, tá? Tem as medidas 319 que a gente já falou também. A revisão de prisão preventiva, isso aqui veio com o pacote anticrime, tá? Hoje, meu Deus, cliquei errado. Com o pacote anticrime houve uma mudança, tá, na questão de prisão preventiva. Então, o 316 trouxe uma inovação. Cliquei de novo, não. Decretada a prisão preventiva, o órgão emissor, o juiz, a cada 90 dias tem que falar se vai manter ou não. Se o juiz ficar quieto, tem que soltar o cara. Por quê? A prisão preventiva virou moda. Essa que é a realidade. O juiz manda prender. Por quê, pessoal? Às vezes o sujeito vai lá, furta. Aí o juiz solta o cara. Aí ele sai e pratica um novo furto. Aí a imprensa vem. Juiz tal soltou o fulano, que foi lá e praticou outro furto. Após a audiência de custódia, 2 horas depois o sujeito foi solto. Outro caso. Esse é mais grave. O sujeito vai lá e bate na esposa ou ameaça a esposa. O cara não tem antecedente, o juiz solta. Ele vai lá e mata a esposa. Vão pra cima do juiz. Fala, como que você solta o cara? No meu TCC, por exemplo, eu falei sobre audiência de custódia. Tinha acabado de sair. Não tinha nem no CBP na época. Era a resolução 213 do CNJ. E aí, era muito novo. E eu percebi a diferença da Justiça Estadual para a Justiça Federal. A Justiça Estadual demorava 10 minutos na audiência de custódia. O juiz fazia direitinho. Na estadual, tinha juiz que fazia em 30 segundos a audiência de custódia. E eu falei, cara, isso aqui tá errado, velho. E comecei a pesquisar sobre isso. Foi o tema do meu TCC. No meu TCC, teve um dos professores que ele falou, ô Pedro, eu sei que você é defensor da audiência de custódia pela forma que você escreveu, tal. Aí ele falou, mas é sacanagem, né, cara? Eu falei, por quê? Aí eu falei, cara, agora ele vai me jantar aqui, né? Que eu era da graduação e o professor já tinha mestrado, tudo, era um autor de livro, né? E eu falei, cara, ele vai me jantar aqui, velho. Aí ele falou, olha, eu fui vítima de um sequestro, assim, assado, pegaram o meu carro, levaram o meu carro, fizeram um monte de coisa, me amarraram e tudo mais. Quando teve a audiência de custódia, soltaram os caras. Aí eu falei, doutor, aí não é culpa da audiência de custódia, aí é culpa da lei. Se é que existe culpa, aí é culpa dos princípios constitucionais, né, da questão de, enquanto não tiver uma sentença condenatória, o sujeito é considerado inocente, princípio da presunção da inocência, e o problema é da lei quando a gente trata de prisão preventiva. Então nós temos que mudar o CPP na questão de prisão preventiva, mas não na questão de audiência de custódia. A audiência de custódia ela veio para tornar mais rápida e que o juiz veja pessoalmente o acusado para poder decidir de forma rápida sobre a liberdade e sobre a prisão e verificar se o sujeito apanhou ou não na delegacia. Ponto. Se é para ser decretada a prisão preventiva em mais casos, aí eu tenho que trocar o 313 seguintes. Mas não tem nada a ver com a audiência de custódia, né? Eu falei dessa forma em um tom muito mais respeitoso, né? Mas a audiência de custódia ela veio para ajudar, tá? Não para prejudicar. Contudo, né,
ainda não foi suficiente para diminuir as prisões preventivas. Aqui na nossa região, por exemplo, tráfico de droga é preventiva, velho. Aí você tem que ir no STJ soltar, tá? Então, a cada 90 dias o juiz tem que se manifestar no processo se vai manter ou não a prisão, tá? No 158 fala que todo crime que deixar vestígios, né, há necessidade de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá? Dar-se prioridade à questão de violência doméstica, né? Essas questões que não é o caso, né, de violência doméstica, mas tem a questão. A lei de drogas exige que, para oferecimento de denúncia, há necessidade, obrigatoriedade do exame preliminar. Então eu tenho que ter o exame preliminar. Para a condenação eu tenho que ter o exame definitivo. Já falamos um pouquinho sobre isso. Exame preliminar é algo simples, rapidinho. O perito vai, faz um reagente, pinga, ficou azul? Ficou. Não, então é cocaína. É cocaína. Ele assina um laudo de meia página falando que demonstrou reagente, explica o que é o reagente, blá, e fala que aquilo ali é cocaína. O exame definitivo tem que apontar qual a porcentagem de cocaína, se aquilo é cocaína pura, não é, se aquilo é mistura, se não é. É uma máquina que faz esse exame, é incrível, assim. Eu lembro que a perita uma vez explicou pra gente, é um cristal de não sei o que, é uma máquina assim de caríssima, que vem de fora, você coloca lá uma questão, é a questão mais técnica de química, tá? Não é o nosso forte, mas o perito vai averiguar, inclusive a propriedade, né, daquela droga, o que é aquela droga, qual a porcentagem de cada item ali, tá? Então fala aqui da prisão em flagrante, 24 horas, etc e tal. Antigamente, quando não tinha audiência de custódia, era tudo por papel. Então, tinha o flagrante, o MP se manifestava, o advogado se manifestava e o juiz decidia. Só que às vezes demorava muito, né? Então, mas ainda tem que ser comunicado. O MP, a família do sujeito, o juiz, tá? Tem que ser comunicado todo mundo da prisão. A polícia não pode prender, esquecer o cara lá e dane-se. Não. Prendeu, tem que informar o juiz até 24 horas, informar o Ministério Público, informar a defesa ou a Defensoria Pública se o sujeito não tiver advogado, tá? Tem algumas jurisprudências do STJ, tá? Que também elencam aqui e vão auxiliar vocês a escreverem os fundamentos. A regra é a liberdade, sendo a prisão provisória excepcional no ordenamento jurídico brasileiro. Lembram daquele lapso temporal que eu falei para vocês? Isso é extremamente importante para você descobrir a peça, tá? Se eu tenho flagrante, prisão em flagrante, eu tenho audiência de custódia. Até a audiência de custódia eu posso requerer o relaxamento, tá? Ou posso requerer também o pedido de liberdade provisória. Antes da audiência de custódia. Por quê, professor? Porque o juiz ainda não decidiu. Eu vou pedir a liberdade do sujeito porque o juiz ainda não decidiu. Na audiência de custódia, o juiz já decidiu. Ou ele vai dar a preventiva, ou ele vai dar o DOC 319, ou ele vai soltar o cara. Se ele deu a preventiva, aqui eu posso entrar com revogação de preventiva. Destinada a quem? Ao juiz que julgou o caso. Ao juiz que deu a preventiva. É como se fosse juiz, olha, pensa bem, ó, a jurisprudência CJ está totalmente ao contrário do que o senhor falou, filho. Decide direito esse negócio, volta atrás. E eu entro contra ele, né? Não é contra ele, mas assim, é para ele, né? Mas contra a decisão que ele deu. Falou, não, juiz, olha essa jurisprudência CJ, amigão. Não tem nada a ver com o que você decidiu. Tá tudo errado. Nessa circunstância, o juiz ele pode voltar atrás e rever. Na prática, é raro a gente entrar com revogação de preventiva, tá? Nos exercícios e até na OAB, eles utilizam muito. Mas na prática, a gente já mete um HC em Campo Grande não sai, e a gente toca o pau para Brasília. Por quê? A efetividade da revogação de preventiva e a efetividade do habeas corpus no Tribunal de Justiça é pequena. Então a gente acaba tendo que dar estes passos, porque eu preciso da decisão de Tribunal de Justiça para subir do STJ. Então, eu dou esses passos porque eles são necessários. Mas, em questão de efetividade,
a gente quase não utiliza na prática a revogação de preventiva. Mas os exercícios, né, nas peças pode ser. Eu sou obrigado a entrar com revogação de preventiva? Não, tá? O juiz tem um prazo aqui que vai correr a preventiva. Eu posso entrar com habeas corpus aqui, tá? HC sem problema nenhum. No direito penal não cai habeas corpus na OAB, tá? Por isso que eles cobram a revogação de preventiva. O habeas corpus vai cair em direito constitucional. Mas a gente utiliza muito para dar com pau o habeas corpus no direito penal. Beleza? Resumidamente era isso. Próxima aula nossa vai ser presencial. Mesmo que a próxima peça já vai ser uma peça não de prisão, mas uma peça processual, provavelmente uma defesa preliminar, tá? Ou resposta à acusação. Eu quero fazer uma aula presencial com vocês sobre as peças prisionais, tá? Então vamos fazer um resumão, é até bom que vocês já vão fazer a peça 1 e 2, e aí a gente vai falar sobre peças prisionais, sobre prisão, e aí a gente entra depois na parte processual, tá? Será a próxima aula presencial. Eu acho que não vai ser na próxima semana agora, né? Porque é dia 19, provavelmente vai ser dia 2, tá? Essa aula presencial nossa da sessão 3, tá? Por quê? Porque no dia 9 você já tem a semana de prova, que é a próxima semana. Beleza? Beleza, bons estudos. Professor, fiquei na dúvida. Tem um grupo do WhatsApp para vocês se ajudarem também, mas se vocês quiserem mandar um WhatsApp com dúvida, sem problema. Beleza? Bons estudos, pessoal.